Olá, amigos, paz. Hoje quero falar convosco acerca de Cristo ser uma escolha. Eu quero mostrar aos amigos que Cristo não é uma escolha. Aquelas pessoas que andam dizendo que quando eu aceitei Jesus, quando eu decidi por Jesus, essas pessoas ainda que pensam assim, ainda não têm Cristo. Porque Cristo não se escolhe. Pelo contrário, Ele é que nos escolhe a nós. E só mais tarde é que a gente vai descobrir se foi escolhido ou não. Por isso Jesus dizia: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi a vós. E porquê? Porque o homem não tem capacidade de escolher coisíssima nenhuma, como essa mentira do livre-arbítrio. Porque a Bíblia nos ensina que o homem natural, ele não entende nem pode entender as coisas de Deus. Está privado de entender as coisas de Deus, porque a carne, por sua própria natureza, é inimiga de Deus e não se sujeita a Deus, nem pode. Então, mas também a seguir acrescenta, mas aquele que é espiritual, aquele que nasceu de novo, esse sim já ficará com capacidade de entender a linguagem do Espírito. E, meus amigos, nós sabemos que a causa da maldição, da destruição, não é fazer o bem nem fazer o mal, é a falta de conhecimento. Porque esta é que é a verdadeira aliança de Deus, não é? Que é: porei as minhas leis no coração, no vosso coração e no vosso entendimento, para que todos me conheçam do maior ao menor. Jesus também dizia: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então, meus amigos, a falta de entendimento é a causa da morte e o entendimento é a causa da vida. É aquilo na prática que nós vemos que tem vida ou que tem morte. Claro que a causa de tudo é Deus, mas como é que eu vejo que tem Deus? Como é que eu provo que tem Deus? É por aquilo que eu entendo, porque aqueles que são de Deus conhecem a Deus, assim como o pastor conhece as suas ovelhas. Então o conhecimento é a fonte de todas as coisas. E nós acabamos de ler aqui este verso, aliás, vamos ler aqui este verso em Provérbios, no capítulo 17, verso 16, que está escrito o seguinte: de que serviria o preço na mão do tolo para comprar sabedoria, visto que não tem entendimento? De que é que serve eu possuir bens, herdades, riquezas? De que é que serve eu estudar, ser uma pessoa sábia, uma pessoa estudiosa, uma pessoa com muitos cursos, mas não ter entendimento? De nada. Assim é. Do que é que serve a pessoa conhecer a Bíblia toda se não entender o que significa o significado da letra, o qual só pode ser dado pelo Espírito de Deus? Como está escrito, que nós só entendemos as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, não se conhece. E é por isso que toda a gente anda dizendo que é cristã. Há montes e muitas religiões ditas cristãs, no entanto, estão todas divididas, estão todas pelo entendimento de cada um deles. Mas aquele que é de Cristo, esse tem a mente de Cristo, esse compreende todas as coisas, esse está de acordo com os profetas, com os santos, com os apóstolos, com Jesus Cristo. E não pode haver divisão, porque só existe uma fé, um Espírito e um entendimento. Então, meus amigos, quando nós lemos aqui de que serviria o tolo ter o preço para comprar sabedoria se Deus não lhe der entendimento? Este preço é Jesus Cristo. Este preço é o conhecimento, digamos assim. Do que é que serve tu conheceres a Bíblia toda se tu não tiveres entendimento? E quem é que dá o entendimento? É Cristo. Então, quando diz de que serviria o preço, de que é que serve tu dizeres que tens Cristo, que Cristo morreu por ti? Que é que serve tu dizeres que tens conhecimento da Bíblia, se tu não entendes o que é que Cristo veio fazer, do que é que significa a graça de Deus, do que é que significa aquilo que está escrito? Isso não te vai te servir nada. Absolutamente nada. Até há pessoas que dizem: o importa é ter fé e amar o próximo. Mas como é que tu tens fé, não é? Uma fé consciente, se tu não conheceres o autor da fé? Se tu não entenderes o que é a graça de Deus? Pode? Claro que não. Então,
Cristo, Ele morreu como um preço pelos nossos pecados. Mas se Cristo morresse e não ressuscitasse, tudo teria sido em vão para Ele. Assim também para nós, a morte de Cristo só tem sentido e só tem algum proveito se eu também ressuscitar com Ele, como Ele ressuscitou, isto é, nascer de Deus. Quando eu nasço de Deus, eu me torno uma nova criatura. E essa nova criatura tem o Espírito de Deus, tem a natureza de Deus, tem a santidade de Deus, tem o próprio Deus, tem a mente de Jesus Cristo. Esse sim, esse ficou com capacidade de entender a linguagem dos profetas, dos santos, a linguagem do Espírito. Só esse. Agora, quando a pessoa não tem um entendimento de Deus, da parte de Deus, então tem que fabricar um Cristo à sua maneira, e é por isso que existem divisões. O evangélico é de uma maneira e é cristão, o adventista também diz que é cristão, é de outra maneira, não é? O pentecostal é de outra forma, e o católico é de outra forma. Todos são cristãos, mas todos estão divididos. Pode ser isso? Pode Cristo estar dividido? Pode o reino de Deus estar dividido? Claro que não. Isso mostra o quê? Eles não têm o entendimento do conhecimento de Cristo. Até ouço às vezes certos homens ditos de Deus dizer o seguinte, que Cristo veio morrer, mas que tudo continua igual, porque o coração continua a ser mau, continuam, não é? Com o coração corrupto, igual aos homens. Meu amigo. São pessoas que não conhecem nada das coisas de Deus. O nascido de Deus não tem pecado, nem pode pecar nunca mais. Nunca mais. Porque o nascido de Deus não é o corpo, não é o ser humano, é o ser espiritual que foi gerado. Esse não pode tampouco cobiçar o pecado. Esse odeia e detesta o pecado por natureza, porque ele agora vive em Cristo, por Cristo e para Cristo. O seu corpo, sim, que é o corpo do pecado, tem as suas tentações, tem os seus desejos, e está sempre tropeçando, como Paulo diz, que aquilo que eu quero fazer não faço, mas aquilo que eu não quero, isso já faço. Mas depois ele acrescenta, se eu faço uma coisa que não quero, já não sou eu. O pecado não é levado em conta, porque eu não quero, mas é o pecado que está em mim que me faz tropeçar. Então, aquilo que Deus fez é perfeito no coração, porque aquilo que Deus resgatou foi o Espírito. Aquilo que Deus resgatou foi o coração, não foi o corpo. Por isso que vamos continuar a fazer más obras. O corpo vai continuar a ser escravo do pecado. A diferença é interior, é no entendimento, é na fé, é no conhecimento de Deus. Então, ele, ainda que o corpo faça tropeçar, ele sabe que está errado, ele detesta, ele sofre com isso e vai se virar para Deus e pedir socorro a Deus. Mas o interior nunca mais se pode corromper, porque Deus fez uma obra perfeita. Então, não vale a pena estender mais esta pregação, só para dizer, de nada serve eu ter Cristo na boca, mas Ele não habitar no coração. Como é que eu sei que Cristo habita no coração? É o entendimento. Porque toda a gente diz que tem Cristo, mas nós depois perguntamos, o que é que Cristo veio fazer? Ninguém sabe. Né? Porque é que Cristo veio... O que é a graça de Deus? Ninguém sabe. Então misturam a graça com a lei, a fé com as obras, os comportamentos com o ser e por aí fora, desconhecendo completamente qual é a obra de Cristo, né? Tendo Cristo na boca, mas muito longe do coração. Ok? Eu só queria mostrar que de nada serve, ainda que a gente ter o preço que é Cristo e dizer Cristo morreu por mim, né? Eu acredito em Cristo, eu aceitei Jesus, de nada serve Cristo ter morrido por ti se tu não tiveres entendimento do que é que significa ser de Cristo e quem é Cristo. Como dizia Paulo, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E tu dizes, pastor, mas toda a gente está a andar dizendo que Jesus é o Senhor. Pois, mas sem entendimento. Porque se ele entender o que significa a palavra Senhor, já não vai aceitar. Jesus ser o Senhor, é Ele quem escolhe. Jesus ser o Senhor, é Ele quem manda.
Jesus ser o Senhor não és tu que decides, é Ele. Jesus ser o Senhor dos vivos e dos mortos, é Ele quem condena quem Ele quer e salva quem Ele quer. Jesus ser o Senhor é o autor, é Ele ser o autor do bem e do mal, da justiça e do pecado, do céu e do inferno. E quando a gente começa a falar o que é que significa Jesus ser o Senhor, muita gente, ou 99% dos ditos cristãos, não vão aceitar. Ok? Então, Cristo não é uma escolha. É uma dádiva de Deus aos eleitos de Deus. Deus vos abençoe e até uma nova oportunidade.